Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 22 de artes. Então, na nossa aula de hoje, a gente vai ver sobre as formas musicais binárias e ternárias. Nossos objetivos da nossa aula de hoje são identificar e apreciar músicas que estão presentes no nosso cotidiano, ou seja, no nosso dia a dia, conhecer um pouquinho mais os conceitos de formas binárias e ternárias e apreciar a música popular brasileira. Só conceituando um pouquinho, o que será que é música? A música ela vem do grego e significa musique, que é a arte das musas. Ela constitui-se basicamente de uma sucessão de sons e também de silêncio organizada ao longo do tempo. É essencialmente praticada na cultura humana e atualmente não se conhece nenhuma, tá pessoal, nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. A presença da música desde a antiguidade. Eu conto para vocês que a música ela se desenvolveu ao longo da história humana, assumindo, no caso, diversas funções. Não só como a arte, né? A música tem a função educacional, terapêutica, que é a musicoterapia, sociocultural, ou pode também funcionar como um simples entretenimento nas sociedades pós-modernas. Ela tem a presença, no caso central, de diversas atividades coletivas, como os rituais religiosos, as festas funerais. Então, tem diversas funções dentro da música. E há evidências, pessoal, de que a música ela é conhecida e praticada lá desde a pré-história. Provavelmente a observação de sons da natureza despertou no homem, no homem primitivo, através do sentido auditivo, a necessidade e também a vontade, obviamente, de uma atividade que se baseasse na organização dos sons. Então, essas pinturas geralmente eram quem? As pinturas rupestres que demonstravam, além desses povos dançarem, além dos pré-históricos dançarem, também provavelmente eles emitiam sons, não propriamente música, mas emitiam os sons. E a música também, ela passa por diferentes culturas. As práticas musicais, elas não podem ser dissociadas do contexto cultural. Cada cultura, ela possui seus próprios tipos de música, totalmente diferentes em seus estilos e também abordagens. E também nas concepções do que é a música, do papel que ela deve exercer na sociedade. Entre as diferenças da música estão a diversidade cultural, respeitar a diversidade religiosa também, a música como arte e a participação das festas musicais folclóricas, entre outras tantas que a música está presente. Essa diversidade musical, a gente vai falar que a música é um ou outro de um outro grupo social, de uma região do globo ou até mesmo de uma época, que dependendo da música também veio evoluindo conforme as épocas. Ela faz referência a um tipo específico de música que não pode agrupar os elementos totalmente diferentes. Como, por exemplo, a gente vai ter estilos da música tradicional, música erudita, popular, a experimental, instrumental, uma diversidade. Essa diversidade, no caso, ela estabelece um compromisso entre o músico, que é aquela pessoa que vai compor, e um público que deve se adaptar à sua escuta e à sua também cultura. E esses elementos musicais em quinto ano? A música e a matemática, elas são gêmeas. Vocês sabiam disso? Que elas andam assim, ó, lado a lado? Nada é aleatório e tudo é calculado. As notas, elas vão formar uma melodia, o ritmo que ordenará essa melodia dentro do compasso e, por fim, o compositor irá organizar
todos esses elementos e pensará nos instrumentos que tocarão na música. Tudo deve combinar e fazer sentido ao ouvido. Os elementos da música, que a gente já falou em aulas anteriores, seriam a melodia, o ritmo e a harmonia. Grave bem esses elementos, hein? Melodia, ritmo e harmonia. São 3. E esses elementos, o que será que é cada um deles? A melodia, ela vai fazer a combinação de sons sucessivos, no caso, um som após o outro. A harmonia vai ser a combinação desses sons simultâneos, emitidos de uma só vez. Já o ritmo, ele vai ser a combinação dos valores sonoros, tanto os pequenos quanto aqueles valores grandes sonoros, que mostram a velocidade da melodia, o ritmo, se ela vai ser rápida, se ela vai ser lenta, se ela vai ser bem agitada, se ela vai ser bem calminha. Então, o ritmo ordena essa ordem, digamos, da música. E a forma musical, o que será que é isso? Ela é entendida, no caso, como um sinônimo de organização de uma obra musical com repetições e também variações. É muitas vezes designada por letras ou por uma terminologia específica. Como, por exemplo, a gente pode dizer que é a forma binária ou bipartida. E a gente vai representar a forma binária ou bipartida pelas letras maiúsculas A, B. E daí vamos ter também a forma ternária ou tripartida, representadas pelas letras maiúsculas também, letra A, B, C. E ela remete, no caso, para a organização dos elementos para as ideias musicais. Por isso que a gente tem ali forma binária e forma ternária, que é uma forma de organizar aquela composição musical. Eu conto para vocês que a forma binária é quando, ao invés de repetir a melodia, a mesma ideia musical, tá? Nós resolvemos criar uma parte, ou seja, um contraste da música e passa a ter duas partes. Então, nós chamamos essa estrutura de forma binária. Essa forma binária, ela pode ser representada pela letra A, né, primeira parte, e B, que seria a parte que contrasta. Então, nós vamos ter a forma AB. Veja o exemplo a seguir de uma marchinha carnavalesca, e eu acredito que vocês conhecem essa marchinha, hein? Que é bem famosa, é a marchinha a Mamãe Eu Quero. Então, ela começa, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe, eu quero mamar, dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro neném não chorar. Essa é a primeira parte. Da segunda parte, que é a parte B, ela dorme, filhinho do meu coração, pega a mamadeira e entra no cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana, de tanto piscar o olho já ficou sem a pestana. Tá vendo que mais ou menos o ritmo ele é parecido, então por isso que ela é forma binária, que a gente fala a forma binária para essas marchinhas carnavalescas. E a forma ternária? Eu conto para vocês que a forma ternária é somente uma extensão da forma binária, ou seja, tem aquela primeira parte, ela vai se estender mais um pouquinho. Ela possui também uma parte inicial, que é a parte A, que é o contraste, e a parte B. A diferença é que a música ela termina com o retorno da parte A, ou seja, com o mesmo ritmo, geralmente. Assim, temos a composição que seria ABA, né? Ou ABA, como é conhecida. Poderíamos também representar de uma forma temática, né? Com símbolos. Então, para vocês entenderem melhor, para a gente não ficar só, digamos, ali nas letrinhas ABA, eu vou trazer para vocês de uma forma ilustrada, que vai fazer sentido lá na nossa atividade. Então, a gente vai ter um coração, um emoji de carinha feliz, né? E mais um coração. Seria como se eu estivesse falando ABA. É uma forma ternária, que vai se repetir, ou seja, eu tenho um começo, o meio e o fim, ele vai ser parecido ali com a parte inicial.
E um bom exemplo, no caso, que forma essa temática, seria o samba, né? Que ele representa geralmente uma nota só. E uma dessas músicas, que é famosíssima, é Garota de Ipanema, do compositor Tom Jobim. Eu trouxe para vocês aqui um trechinho, mas vocês vão apreciar mais em casa através de um vídeo, certo? Então, ela começa mais ou menos assim. Lembrando que a professora não é cantora, eu não sou compositora, só sou professora mesmo. Mas para vocês terem uma ideia de como que é essa música em uma nota só, e como ela permanece, você começa cantando ela e ela permanece realmente em uma nota só. Ela é mais ou menos assim, ó. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, é ela, menina, que vem e que passa num doce balanço a caminho do mar. Moça do corpo dourado do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é coisa mais linda que eu vi passar. Eu acho que vocês, se vocês escutarem, vocês vão gostar muito, porque ela tem uma melodia, ela é bem harmônica, é bem gostosa de ouvir. Por isso, e já pensando nisso, que eu não sou cantora, não canto nada, não toco nada, eu deixei um link para vocês aí, tá, pessoal? Ele é uma música que ficou famosa no mundo inteiro. Então, eu espero que vocês acessem esse link e vocês vão conferir, né, um trechinho também dessa versão em animação. E ela é feita, no caso, para crianças. Então, apreciem essa bela música que vocês não vão se arrepender. Eu trouxe para vocês também, lembrando que essa música que ficou popular e ela é brasileira, ela é conhecida dentro da MPB. O Tom Jobim é um artista muito famoso, nacionalmente e mundialmente. A música popular brasileira, pessoal, ele surgiu com a influência dos diversos gêneros musicais, desde os europeus, dos africanos, dos indígenas, para vocês terem uma ideia. Segundo fontes históricas, a MPB, a música popular brasileira, ela se originou ainda no período colonial, que no Brasil era colônia. Entretanto, somente ali no século 17 e 19, o gênero ele começou a tomar grandes proporções, no caso nas grandes cidades. E já no começo do século 20 nasceu o samba, que ele então é uma música também popular brasileira e se consolidou de maneira que é conhecida hoje nacionalmente e mundialmente. O samba é propriamente assim bem brasileiro, um ritmo bem brasileiro mesmo. E a MPB, pessoal, ela foi utilizada como protesto durante o período de ditadura aqui no Brasil. No início, no caso dos anos 60, a produção, no caso, do Centro Popular de Cultura e da União Nacional dos Estudantes, ela era bem intensa. A turma, no caso, era responsável por produzir as peças de teatro que eram apresentadas, no caso, para a comunidade, e também através das caravanas pelos pais e também que propunham, né, que compunham essas músicas. E essa música popular brasileira, ela foi praticada, né? Ela nasceu dentro das universidades e ganhava ainda mais força e exposição nos grandes festivais e nas emissoras de TV que começaram a repercutir, né, esses festivais que os estudantes proporcionavam. Mas então, a MPB, que fique claro, ela nasceu durante a ditadura militar como uma forma de protesto. Tem até hoje algumas músicas que na época elas foram censuradas porque os militares não permitiam que fosse cantada ou que fosse ouvida por outras pessoas. Interessante, não é mesmo? E agora que a gente aprendeu um pouquinho mais sobre as formas musicais, as formas binárias e ternárias, eu dei uma super dica ali dos emojis, que vai fazer bastante sentido na nossa atividade. Eu espero que vocês tenham realizado anotações e eu vou pedir para que vocês preparem, né, o seu celular, o seu computador para apreciar uma música enquanto nós estudamos. E conto com vocês na atividade. Até lá, pessoal!